Olá, meu nome é Malena, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Matemática e vou estar aqui falando um pouco sobre um texto que se chama As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, da autora Dorothy Sayers. Bom, para a gente entender um pouco sobre as ferramentas perdidas da aprendizagem que Dorothy Sayers cita no seu texto, temos que entender um pouco da sua biografia. Dorothy Leigh Sayers nasceu em 1893 e morreu em 1957 no Reino Unido. Foi formada em Letras e Literatura Medieval, foi escritora de vários poemas, romances policiais, novela, e nesse contexto ela também escrevia vários ensaios acadêmicos, falando um pouco sobre a educação daquela época e de como o sistema educacional deveria haver mudanças para que tivesse cidadãos verdadeiramente pensadores. Ela foi uma das primeiras mulheres, a fazer parte do grupo de mulheres que estava se formando na faculdade, que entrou numa faculdade. Então, ela teve toda uma questão de gênero, que naquela época ainda era muito debatido, ainda era muito mostrado, Então, Dorothy, ela fala que é ensinado diversas matérias dentro da escola. Contudo, há uma falha nisso, porque os alunos aprendem vários tipos de conceitos, vários tipos de matéria, português, matemática, ciência e geografia, mas o sistema escolar falha em ensiná-los a pensar. Então, ela cita no seu texto que não adianta o aluno saber uma fórmula matemática, saber um conceito ali ou um conceito aqui, se quando ele termina o seu período escolar, ele não consegue nem discernir, muitas das vezes, uma certa informação. Uma informação, por exemplo, que pode ser uma fake news. Não é falado, fake news no texto, mas uma notícia falsa. Então, ela fala sobre essa questão de que os alunos não pensam, os alunos não conseguem fazer uma interpretação básica de texto. E aí a gente já pode fazer uma analogia agora do atual. Muitos alunos atualmente não conseguem, por exemplo, quando estão assistindo TikTok ou quando estão assistindo YouTube, saber se aquela informação está correta ou se aquela informação tem uma fonte confiável. Então, com isso, ela vai falar um pouco sobre a estrutura educacional medieval da época medieval. Então, ela vai trazer dois termos, que eram termos daquela época medieval, que é o trivium e o quadrivium, sendo que o trivium vem, logo sempre antes do quadrivium. Então, o trivium é como se fosse algo básico e o quadrivium uma coisa mais específica, um momento ali mais específico. E como era esse trivium da época medieval? O trivium, ele era baseado praticamente em 3 etapas, A etapa da gramática, da dialética e da retórica. Na gramática se estudava a estrutura da língua, na dialética era aprender a usar essa linguagem e na retórica era saber se expressar pela linguagem. E no final desse curso o aluno deveria defender uma tese, e então perante ali um corpo docente. E esse trivium, ele não era um aprendizado, mas uma preparação para o aprendizado. Então, esses alunos passavam por essas etapas, passavam por esse processo, e no final desse processo que eles iam realmente aprender algo mais específico, que já vai ser no quadrivium. E como é esse trivium, fazendo uma comparação na educação moderna, assim como a Dorothy coloca Dorothy Sayers coloca no texto. Bom, a gramática, ela é a matéria da língua estrangeira, então ela já não é mais focada na estrutura da língua.
mas sim uma disciplina que os alunos têm que estudar. A dialética, ela foi divorciada do currículo, então está separado ali, né, em dados contexto. A retórica já vai fazer parte das práticas extracurriculares que esses alunos vão fazer. Então, com isso, percebemos que não tem uma ligação. O Trivium com a educação moderna, eles, né, o Trivium foi totalmente dissociado. E ela fala que não adianta ensinar as matérias, ensinar conceitos, se os alunos se dominam mais pela emoção e não pela razão. Os alunos não são alunos pensantes, não são alunos que querem pensar sobre a sociedade atualmente e não querem mudar. Então, ela vai falar que a educação moderna está focada principalmente no ensino das matérias e a educação medieval não. Ela está focada principalmente em forjar e ensinar essas ferramentas de aprendizagem. E aí, então, ela traz um pouco sobre como seria esse Trivium, entre aspas, moderno, com umas alterações. Ela fala que os principais requisitos é ler, escrever e contar. E ela vai trazer certas fases vamos dizer assim, fases do aprendizado, fases da criança, e desde criança até adolescente, e como essas fases podem ser associadas ao Trivium. Ela fala que essas fases ela teve por experiência própria quando ela era criança, e ela divide em três, papagaio, o atrevido e o poeta. No papagaio é quando ali a criança está como se fosse uma esponja, aprendendo de forma repetitiva, por memorização. Então, dentro desse contexto, a gramática poderia ali ser trabalhada, que é essa aprendizagem da estrutura da linguagem. Já no atrevido, poderia ser trabalhado a dialética, porque no atrevido a criança já começa a perguntar, a fazer piadas de certas coisas, então já poderia ser colocado ali a dialética. Já no poeta, que é aquela fase do adolescente que está bastante entusiasmado, quer ser independente, poderia ser trabalhado a retórica. Então, dentro dessas fases do papagaio, como seria, Seria dos 9 aos 11 anos e seria trabalhada a gramática, Então, teria a língua, o inglês, a história, a geografia, a ciência e a matemática. Dentro da língua, seria aprendido principalmente a língua latina, que é uma língua, que se o aluno aprende essa língua, segundo Dorothy, ele não vai ele já consegue dominar outras áreas, porque do latim se vem toda a ciência. Na geografia, por exemplo, aprender os aspectos factuais. Na matemática, saber a tabuada, a geometria, o agrupamento de números. A fase do atrevido já é a fase ali da dialética, entre os 12 a 14 anos. Nessa fase, já tem uma capacidade para raciocínio ali se manifestando. Nesse momento, a faculdade principal é a razão discursiva. Então, o que pode ser trabalhado nessa fase do atrevido, juntamente ali com a dialética? A linguagem, uma construção lógica do discurso desse aluno, a leitura, uma leitura ensaística, argumentativa, crítica. Na matemática, o silogismo e sua aplicação particular no número. Nas histórias, ciência e geografia, ali utilizar de materiais adequados à discussão. Nesta fase também pode ser trazido para dentro desse contexto escolar os materiais do cotidiano. Então, trazer com que os alunos aquilo que eles vivenciassem fora da escola, trazer para dentro da escola e fazer uma analogia com o que está sendo estudado. Com isso, os exercícios de concisão e precisão vão se fazer de suma importância. O que são esses exercícios de concisão e precisão? Podem ser, por exemplo, os resumos de textos clássicos que esses alunos irão fazer. E os conteúdos eles podem variar infinitamente, e no final de toda essa fase, o despertar da imaginação vai surgir, porque aí ele começa a ver, nossa, então eu já aprendi sobre
a construção lógica, já aprendi um pouco sobre a leitura, matemática, tudo isso, e eu acredito que eu tenha mais a aprender. Então, isso vai despertar no aluno a imaginação. Já na fase do poeta, que é a fase retórica, é fundamental que haja liberdade, né? Aquela fase em que é a adolescência, né? Dos 15 a 16 anos. Então, na linguagem, trabalhar a apreciação, a autoexpressão, estimular o aluno na direção que ele deseja. Então, nessa fase, ele já pode escolher ali que tipos de disciplinas ele quer se aprofundar mais. Se ele quer ir para a área de humanas, se ele quer ir para a área de exatos, se ele quer ir para a área de biológicas. E é importante ele dominar dois assuntos, ter essa inter-relações entre conhecimento. E o escopo da retórica, ela vai depender do restante da formação do aluno. E ela vai citar que todos os professores eles vão precisar estar qualificados para ensinar essas três partes do trio, né? A gramática, a retórica e a dialética. Então, é de suma importância que haja ali uma dominação desse professor para assim ele poder lecionar de uma maneira mais eficaz para os alunos. Então, esse texto aqui, ele é muito interessante para a gente ter um pensamento melhor sobre essas ferramentas perdidas da aprendizagem, ferramentas essas que podem ser trazidas, né, de uma certa forma dentro do currículo. Ela fala assim que ela não quer trazer ali uma resposta total, né, para toda aquela situação escolar que está desde aquela época, né, mas que a gente pode falar também de agora, né, lá em 1893 que ela nasceu e morreu em 1957, então já tinha vários tipos de problema e que a gente pode fazer uma analogia com agora. E ela fala que assim, não é só colocar isso dentro do currículo, tem que haver uma formação adequada para os professores, tem que haver toda uma estrutura educacional, tem que chamar os pais para participar desse processo que é de suma importância. E aí eu vou terminar aqui com uma citação dela, né, que ela fala que o único verdadeiro fim da educação é simplesmente ensinar os homens a aprender por si mesmos. E qualquer tipo que falhe em alcançar esse objetivo é um esforço em vão. Então, aqui eu finalizo com essa citação de Sayles e aí uma reflexão sobre a forma, né, de aprender. E muito obrigada.